O judiciário lidera o ranking que coloca o Brasil, né, no topo dos super salários, tá? Acima do teto da Constituição. Eu vou rodar a matéria aqui, eu vou dar um minutinho de prosa aí sobre essa matéria do seguinte, tá? A gente precisa muito começar a separar o funcionário público do outro, tá? Por quê? Porque muita gente vê essa questão de super salário, judiciário e pensa assim, concurso. Concurso, né? Eu vou até pedir para o João aí, João, desligar o teu microfone. Eu acho que é o seu que está dando um pouquinho de retorno. Vamos ver. Veja isso, melhorou agora. Alô? Acho que agora melhorou. Melhorou. Aí, beleza. Então, o que eu gostaria de passar aí de experiência pessoal, tá? Que eu acho que ajuda bastante o pessoal a compreender o Brasil e como funciona. Funcionário público tem 3 instâncias aí, né? Tem o municipal, tem o estadual e tem o federal, tá? E além dessas 3 instâncias, aí você tem os 3 poderes, que daí é o legislativo, o judiciário e o executivo. E tem a permeação ali dos 3 com os 3. Tem, tipo, às vezes um ou outro não tem, mas assim, judiciário municipal, sabe? Uma coisa assim. Executivo municipal, executivo estadual, executivo federal. Que é como se fosse aqui Maringá, Paraná e Brasília, né? Como se fosse assim. E, cara, comparado com o valor do salário da iniciativa privada, né? O mesmo cargo, se você pegar o funcionário público municipal e principalmente o de executivo, ele ganha menos. Ele ganha menos do que a iniciativa privada. Claro, tem o benefício de ter a estabilidade, isso que conta. E para mim, o correto era isso mesmo, né? Ou ser equiparado com a iniciativa privada, ou ganhar um pouco menos, porque tem a questão da estabilidade, de não ser mandado embora e tal. Apesar de que algumas carreiras, por exemplo, da segurança pública, não tem na iniciativa privada. E tem que ser bem remunerado, sim. Só que aí, quando a gente vai nas 2 instâncias, né, do estadual e do federal, e do judiciário, aí os salários são lá em cima e não são condizentes com a realidade brasileira mesmo, né? Então, para mim, é uma vergonha aí. E eu só vou parar de falar, né, dessa questão ruim assim dos super salários no momento que eu for querer fazer uma faculdade de medicina, né? Que daí eu vou querer passar no concurso antes de juiz para poder conseguir estudar sem ir na aula. Imagina que beleza, cara. Eu que fiquei 2 anos a mais na faculdade para me formar em arquitetura, poder ir sem... Porque em um dos 2 ela não foi, né? Vocês sabem do que eu tô falando aí, o pessoal acompanhou a notícia. Então, em um dos 2 não foi. Espero que ela não tenha ido na faculdade e tenha ficado trabalhando. Mas daí também não sei o que eu espero. Se aí vai formar uma médica que não foi na aula também, né? Não sei o que é pior, o juiz que não está exercendo o seu papel de juiz ou um médico que não sabe exercer o papel de médico. É um tanto quanto complicado. Exatamente. Então é isso que eu queria falar sobre essa matéria aqui. Quem quiser puxar aí. O João tá mutado, João. Falei que no Brasil, o bom é que pelo menos da cadeia o cara sai, né? Se o cara cometeu um erro no hospital, já não é o mesmo, não tem o mesmo peso. Exatamente. Talvez esse seja o problema, né? O cara errado vai sair da cadeia aí, é foda. Você queria passar alguma coisa aí, João, sobre essa matéria aí que você trouxe pra gente? Na verdade, só essa questão mesmo, né? Que a gente fala, o grande problema, toda vez que a gente discute sobre funcionalismo público, é que todo concursado fica ofendido, né? Exatamente. O policial militar, o bombeiro, o pessoal da defesa civil, o cara que limpa a rua, o gari, o operador de máquina da prefeitura, o motorista... Todo mundo fica ofendido. E a realidade é que, em sua grande maioria, como você bem colocou, essa galera tem um salário deficitário em relação à iniciativa privada no mesmo setor. Tu pega, por exemplo, o motorista de ambulância.
por exemplo, do município e de uma empresa do Unimed, por exemplo, né? Eles vão ter salários diferentes. O salário do Unimed vai ser muito melhor, com muito mais benefícios também. Além, claro, né, de que a prefeitura tem outra situação, os cargos geralmente de concurso, né, eles já têm outro desconto também, que é o desconto retido na fonte de imposto de renda, ou a própria previdência, né, às vezes municipal, estadual. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O grande problema não é essa galera. Essa galera aí, na verdade, eu acredito que eles até conseguem fazer milagres, né, com esses salários, né? Muito motorista, operador de máquina aí, que termina a carreira todo quebrado, né? Por conta do trabalho árduo que tem, recebendo aí um salário mínimo e meio. O problema mesmo é quem ganha acima do teto. O que é ganhar acima do teto, né? São os penduricários que a gente vê. Pessoal que o teto constitucional é 46.300, me salva aí, ô Luciana, Rapaz, eu vou até 46.366,19, diz a notícia ali, né? Uhum. Acho que a notícia tem ali até. Deixa eu voltar a notícia aqui que eu tirei pro pessoal. Qual que é o teto? Ali, ó, 46.366,19, ali embaixo, ó. Isso. Então, esse é o teto. Então, assim, é um salário bacana, assim, né, a nível Brasil e tal. É óbvio que se tu pegar e converter em dólares, né, é um salário de um emprego médio lá nos Estados Unidos, né, ou em outros países do mundo. Porém, aqui para a realidade brasileira é um salário bastante ok. O problema maior é que dentro disso a gente tem os auxílios e penduricários, né, onde ocorre muitas vezes até mesmo a própria justiça através do CNJ legislando em favor deles mesmos, criando benefícios, criando até mesmo, né, alguns benefícios retroativos. A gente viu recentemente alguns juízes com 1 milhão de salário, né? Mas como é que o cara recebeu 1 milhão de salário no mês? A lógica é basicamente o que eles fazem, né? Para explicar para o pessoal que assiste a gente. O cara é juiz há 20 anos. Aí se cria o auxílio livre, hipoteticamente falando, auxílio livre. Aí, esse auxílio livre, quando criado esse auxílio, ele compete ao tempo, como se fosse um direito adquirido desde o início do concurso. Então, se o cara está lá 20 anos juiz, ele vai receber retroativo aos 20 anos, né? Então, esse é o grande problema. E aí a gente acaba tendo todos os penduricários, que inclusive recai também sobre a questão dos próprios deputados. Os deputados hoje ganham aí seus 32 mil reais, se eu não me engano, né? O deputado federal. Tá 40, subiu, tá 45, 40? Cássio. Então Subiu olha no só. final de 23. Tu pega eles também. Eles, por exemplo, eu entendo, né? Principalmente o pessoal fala, meu Deus, mas como é que o deputado gastou tanto com passagem aérea? Infelizmente, passagem aérea não tem o que fazer. O cara tem que ir e voltar e ele não tem como pagar do próprio bolso. Mas tu pega outras coisas, imóvel, apartamento funcional, escritório locado, excesso, né, de assessores em demasia. Então, tudo isso também é uma forma de receber acima do teto. E a reforma, né, administrativa que tem que acontecer é nisso, nesse aspecto. No aspecto de quem ganha acima do teto. Não lá embaixo, mas lá em cima. No caso dos deputados, dá para citar, inclusive, que além do salário e além, eventualmente, de auxílio para passagem, existe algo chamado cota parlamentar e a verba de gabinete. Que são assim, a cota parlamentar ela seria um dinheiro que ele seria destinado a financiar coisas relacionadas ao mandato. E a verba de gabinete seria um dinheiro para financiar coisas relacionadas ao gabinete, que na prática também é sobre o mandato. Então é meio que, poxa, você tem 300 mil em um, e sei lá, se eu não me engano, 200 mil em outro. Para coisas que na prática são a mesma coisa, entende? Não faz sentido, é só gasto de dinheiro na prática. E aí o deputado eventualmente passa a passagem aérea na cota parlamentar, você sabe muito o caso disso. No Paraná tem muito do caso de ele colocar gasolina em carro utilizando cota parlamentar, e aí é aí que moram os hipergastos, né, desse pessoal. E o que eu queria só acrescentar para a gente ir para a próxima pauta é que, assim, para o pessoal ter uma noção, até podem procurar aí os concursos atuais, mas na época que eu estava mais por dentro da questão de concurso, um concurso para o executivo, nível médio, né, para o executivo municipal,
que é o pessoal que acaba atendendo a gente lá na prefeitura ou no Procon da vida, uma coisa assim, era abaixo do salário mínimo paranaense. Então, às vezes, a nossa indignação com toda essa parte de política e super salário é direcionada a esse pessoal, inclusive pessoalmente, né? Ele vai te atender ali, às vezes o cara briga com o cara ali, e aquele ali não é o problema, né? Então, é bom fazer essa separação, porque dá muita diferença mesmo. Existe algo que é até difícil, na minha opinião, de explicar, que é uma certa instrumentalização do concursado e por qualquer ente pertencente a qualquer estatal pela esquerda, no sentido de... Não só pela esquerda, claro, eu acho que é muito mais no sentido de sindicalização mesmo do que exatamente uma instrumentação política. Claro, na prática vira uma instrumentação política. Mas é muito louco como isso é uma espécie de cultura que existe muito forte dentro das estatais e dos órgãos públicos brasileiros. E eu acho que é muito difícil de superar. Eu acho que sempre que a gente for mexer nesse tipo de coisa, a gente vai acabar enfrentando eventualmente o protesto do pequeno, que é realmente quem recebe pouco, que vai estar na prática salvando o privilégio do grandão que está ali ganhando seus bilhões de penduricários. Por isso que a narrativa é importante aí, o Max. A narrativa nisso é justamente isso. A partir do momento, como quem ganha esse montão é pouco, eles não têm força política, eles podem ter muito poder. Isso é verdade, eles detêm muito poder. Mas eles não têm uma força política, uma mobilização política suficiente para ser protagonista quando o debate público trouxer essas pessoas que ganham pouco. Então, por isso que é muito importante, sempre que se fala de redução de supersalários do funcionalismo público, deixar bem claro, não é quem ganha 2, quem ganha 3, quem ganha 10. O problema é quem ganha acima do teto.